dia, meninos e meninas. Bora para mais uma aula? Teatro romano? Bom, a gente acabou de deixar a Grécia aqui, do lado. Então vamos lá. Em todas as terras dominadas por Roma, sempre você poderia encontrar teatro. Ou seja, era preciso impressionar e mostrar aos povos conquistados a moral do império. Por todas as regiões de domínio romano, havia sempre jogos e diversão à vontade. Os romanos não demonstravam, gente, nenhum interesse intelectual no que se referia à prática teatral. Ou seja, eles estavam sempre interessados em shows de grande popularidade, quando se podia ver artistas diversos, solistas, animais e palhaços. Viu como é simples entender o teatro romano? Então vamos continuar? Lá vai. Então, a partir dessa prática, podemos dar início à nossa história de como o teatro teria se desenvolvido em Roma. Ok? Eu vou te explicar desde o início. Já que você estudou a história romana, a história grega, você sabe do que eu estou falando. Até o fim da República, a estrutura física, a arquitetura dos teatros romanos, diferentemente dos gregos, eles não utilizavam de acidentes geográficos para construir os seus teatros. Lembra daquela história do teatro grego encostado numa colina? Aqui não acontece isso. Mesmo que em planícies e vales, por toda a extensão do Império, da Península Itálica até a França, os teatros foram construídos do zero, em pedra. E na maioria das vezes, construídas nos centros urbanos. Bom, gente, muitos desses teatros estão lá, sobreviveram, estão vivos, estão em pé lá. Ou seja, mesmo que ruínas. E mesmo após o domínio da igreja e com a queda do Império, os teatros continuaram a existir. Foram locais de refúgio, foi local que serviu de tratamento de enfermos durante a peste na Idade Média e durante as guerras se tornaram abrigos improvisados para a população, mesmo nas guerras mundiais ainda no século XX. Enfim, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Mas eu vou te dar mais um exemplo. Considerado um edifício teatral que se mantém fiel ao verdadeiro, ao original teatro romano. Eis que surge o teatro na cidade de Orange, ao sul da França. Ok? Dá uma olhada na estrutura. Você consegue perceber uma sutil herança clássica aí? Sabe, alguns elementos gregos se fazem presentes ali. Deixa eu te explicar melhor como é que funciona toda essa dinâmica teatral romana. Então, pera lá. Sobre um tablado de madeira, de atores ambulantes da velha farsa popular, que eu teria apresentado para vocês, que eu teria falado para vocês sobre o nascimento do teatro romano. Vocês lembram? Bom, o teatro era de responsabilidade do que a gente chama de curuli aediles. Ou seja, eram os altos oficiais que tinham como função organizar a arquitetura, as obras e além de serem também os responsáveis pelos jogos, lembram? Jogos, ludi romanis, como a gente aprendeu no 9º ano. Ou seja, então teatro, na verdade, eram jogos. O que eles queriam não era o teatro como o grego fazia. Então vamos entender melhor esse fazer teatral na sua totalidade. Em Roma, o teatro era visto como uma forma de diversão. Isso tudo, gente, teria começado por volta do século III a.C., que de início não tinha tanta importância. Os romanos, o seu interesse estava muito voltado para a arte. Mas calma, que arte? Contam-se, né, que por volta do ano de 240, se eu não me engano, antes de Cristo, um romano, um imperador, teria assistido a alguns espetáculos na Grécia e ele teria despertou nele uma vontade de reproduzir esses espetáculos em Roma. Então, ele improvisou um palco na cidade, traduziu peças para o latim e dessa forma o teatro foi aos poucos fazendo parte da história dos romanos,
Claro que há contratempos no meio. Será que foi um imperador? Será que foi um cidadão comum? Ou mesmo um escravo? Mas calma, não há como negar. O teatro romano é, sem sombra de dúvida, um grande herdeiro da prática teatral grega. Lembra da cópia? Ou da releitura, como você preferir? Ou seja, além do teatro, os romanos copiavam os gregos em vários outros campos. Não foi só no teatro, não. Na verdade, o que acontecia nos palcos romanos eram espetáculos regados a muita violência, terror e uma brutalidade indescritível. Claro, ao lado disso tudo, você poderia encontrar danças, mágico, engolidores de fogo, estupros, torturas, execuções, sacrifícios. Tudo isso, gente, acontecia nesse grande circo dos horrores que os romanos criaram. Como diz a história, alguns manuscritos, alguns historiadores, os romanos desejavam, mais do que tudo, muita diversão. Mas ao lado da diversão vinha a violência, que configurava em sua totalidade em uma apresentação que a gente chama de burlesco. Burlesco. Você sabe o que significa burlesco? Bom, é a história que nos remete aos teatros populares, aqueles que aconteciam nas feiras europeias lá no século XVI, ou talvez até mesmo antes, tá? Então a gente, no século XVI, lá atrás, tá, gente? Bem lá atrás. Os artistas populares eram clandestinos. Essa coisa do artista popular se dá bem depois de Cristo, não antes, tá? Os grupos, e mesmo antes também você encontrava nesses grupos de teatro de rua deficientes físicos, homossexuais, corpos, um shape que não eram aceitos nas esferas oficiais daquela sociedade hipócrita, mulheres, dançarinas exóticas. Gente, era uma coisa estranha, um teatro de rua que chamava atenção, tá? Mas esses artistas passavam longe dos teatros financiados por recursos oficiais dos grandes festivais e concursos que aconteciam em Roma. Bom, mas vamos voltar para o tradicional teatro romano. Bem, em função de uma preocupação dos autores, dos dramaturgos, em não sofrer nenhum tipo de represália ou constrangimento, as primeiras tragédias romanas foram encenadas a partir de histórias ambientadas na Grécia. Estranho isso, né? Eles não falavam de Roma. Demorou um pouquinho. O objetivo era valorizar a história da própria Roma. Como assim? A conquista, o fato dela ter conquistado a Grécia. Isso se refletiu no teatro. Lentamente, o que aconteceu? Os romanos acabaram criando um estilo próprio. As suas tragédias, se tornaram diferentes das gregas, mesmo sendo uma releitura. Mas a diferença se fazia nas cenas de mortes, que eram verdadeiras. Não tem essa história do herói morrer no final e depois acabou a peça e ele levanta. Não, ele tem que morrer de verdade. Não se esqueça desse pequeno detalhe, tá? Claro que algumas das adaptações dos textos gregos foram, talvez, realizadas a pedido da ordem oficial, de ordem oficial. Bom, gente, e muitas das traduções foram feitas por Lívio Andrônico. Lembram dele que eu falei em sala? Bom, vou falar mais um pouquinho dele. Ele foi certamente o maior dos poetas de seu tempo. Consta que ele teria sido levado a Roma como um escravo muito importante naquela época. Por que um escravo muito importante naquela época? Porque perceberam que ele tinha talento. Então as pessoas confiaram a ele, a sua própria família, a educação dos filhos. E concedeu a ele liberdade. Uma espécie de carta de alforria. Então ele viveu parte da sua vida ensinando grego, latim para os seus discípulos. E ele traduziu a Odisseia de Homero, um dos livros mais utilizados nas escolas romanas. Traduziu também do grego e publicou dramas, como era de costume. Bom, gente, o Lívio Andrônico conta a história que ele teria participado de algumas apresentações atuando, encenando e até mesmo cantando. Ele mostrou que o seu talento estava à altura dos romanos. Mas, galera, com tantas atividades vocais,
dedicadas ao teatro, o Lívio chegou até mesmo a perder a voz. Conta a história. Alguns historiadores dizem que ele ficou acometido de uma grave rouquidão e que ele ficou sem voz e teve que ser dublado em uma de suas apresentações. Olha que legal. E ao mesmo tempo chato, né? Porque ele perdeu a voz. Bom, eu não posso também deixar de citar aqui, nessa aula de teatro romano, nomes de outras pessoas que foram relevantes na história desse teatro e que precisam ser lembrados, tá? É pouquinho, é rápido, mas você precisa guardar esses nomes, a gente precisa guardar esses nomes. Um deles é o Gneu Névio, que representa um estilo, um trabalho dramático que foi realizado em Roma por volta de 235 a.C. Conta a história que ele gostava mais de comédia do que de tragédia. Talvez por conta da sua independência, né? De caráter, inclusive. O Névio introduziu as tragédias na literatura dramática e pelo nacionalismo em suas obras. O Névio tornou-se muito popular. Só para você ter ideia, ele escreveu 7 tragédias e umas 36 comédias. Viu? Tem mais um outro nome. O último, Quinto Ênio. A gente vai chamá-lo de o fundador da literatura latina. Ele introduziu o que eles chamam de hexâmetro, verso de 6 sílabas. Pô, gente, é a sua obra. E parte de suas obras foram traduzidas, parte são imitações ou traduções dos antigos escritos gregos. Ok? Mas vamos voltar ao fazer teatral romano? Eu preciso que vocês foquem nesse assunto, o fazer teatral romano. Ok? Bora entender melhor esse assunto? Lá vai. Assim, então, preocupados em não atormentar o povo com assunto sério, os líderes romanos preferiram a comédia, porque ela tratava de assuntos mais leves, sem muita profundidade. O desejo da diversão, claro, mais do que nunca, né? Falava mais alto, chamava mais atenção. Então, gente, os romanos resolveram escrever textos para parodiar o seu cotidiano. Era como se estivesse fazendo chacota de mim mesmo. E já que eu estou falando de paródia, você sabe o que é um gênero dramático? O que é um gênero dramático? Gente, na verdade, gênero dramático é são termos que a gente usa para classificar o espetáculo que a gente acabou de assistir. Que tipo de espetáculo é esse? Tragédia? Comédia? Bom, enfim. Mas a gente tem alguns bem populares em Roma. Bora lá conhecê-los? Mimo. Mimo são peças cômicas e burlescas da vida cotidiana. O mimo, às vezes, é de caráter imoral, com críticas sociais e políticas. Mimo também é um palhaço. Segundo gênero, pantomima. A pantomima é um gênero dentro da arte da mímica. É muito popular e às vezes gera confusão e identificação com o conceito da mímica. As pessoas se misturam elas. Acontece que na pantomima você faz bastante mímica, mas você tem a liberdade de poder falar. Você pode falar numa boa, tá? E nesse estilo, claro, as fisionomias e os gestos, na maioria das vezes, substituem as palavras. Agora, na mímica, que é um outro gênero, a gente não fala. A mímica é uma forma de expressão na qual a gente utiliza apenas gestos, movimentos corporais. Eu mudo a minha fisionomia, eu me torno mais expressivo e não utilizo a fala, gente, ok? E com a expressão corporal, eu acabo que expondo ideias e situações, entenderam? Então isso tudo começou lá atrás na Grécia Antiga, se estendeu para Roma e está até hoje. Vamos a mais um gênero dramático? Farsa. Gente, farsa você tem que associar a Roma. Farsa é um gênero cômico, mas ele utiliza de personagens caricatos, excêntricos e mostra, mais do que nunca, situações exageradas. Galera, na farsa não existe preocupação com os valores, com a discussão de valores, as relações sociais, mesmo que eu tenha me inspirado em situações populares. A farsa simplesmente expõe situações na forma burlesca. E o objetivo maior
é buscar o humor, ok? E para fechar a história do teatro romano, vamos lá? A gente precisa conhecer 3 grandes representantes, que na sala a gente vai falar mais sobre eles. Então, a gente tem Plauto, Terêncio e Sêneca. Então, galera, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais!